Deus faz milagres em tempos de fracasso. Se você está enfrentando algum momento difícil na sua vida, alguma espécie de fracasso na sua vida, eu quero que você entenda que esse terreno de fracasso, de derrota, de dificuldade, é um terreno propício para Deus agir. É um terreno ideal para Deus agir, para Deus realizar um milagre. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Diga isso, meu Deus é um Deus de milagres. E o capítulo 5 de Lucas, ele começa justamente mostrando o poder de Deus, o poder de Jesus para fazer milagres na natureza. Aí tem a pesca maravilhosa. Depois você vai encontrar aí, Jesus é poderoso para trazer uma purificação ao leproso. Depois o texto avança, ainda em Lucas 5, e Jesus vai acompanhar aqui a cura de um paralítico. E depois, a partir do versículo 27, é a vocação de Levi. Em outras palavras, Lucas 5 são 4 milagres registrados aqui para provar que Jesus é poderoso em todas as esferas da vida. No mundo natural, no mundo espiritual, na saúde física e no poder maior que é a conversão de uma pessoa, né? Então, Lucas 5 diz: aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, fala conosco nesta manhã de milagres, nesta manhã poderosa, nesta manhã bendita, que a tua palavra encontre o nosso coração e traga a tua vontade para cada um de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ao seu lugar. Obrigado. Todos os fracassos registrados na Bíblia são ambientes, são situações permitidas por Deus para a manifestação do poder de Deus, para grandes intervenções de Deus. Eu destacaria aqui pelo menos 4 lições que esse texto pode nos ensinar no dia de hoje. Nós temos aqui uma empresa de pesca. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Você viu aí no texto que Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles eram sócios. O texto diz que eles eram sócios. Então eles tinham uma empresa profissional de pesca. Diz o texto também que eles passaram aqui a noite inteira pescando, com toda a sua experiência, com toda a sua destreza, com toda a inteligência que eles tinham, com toda a sua técnica. Mas eles não pescaram nada.
Então, amanheceu o dia, e estão eles aqui agora, diz o texto, à beira da praia, e eles estão lavando as redes, provavelmente completamente desanimados, lavando as redes, já se recolhendo para ir embora depois de uma noite decepcionante, de tentativas e fracasso. E é nesse cenário que Jesus se aproxima. E é nesse cenário que diz o texto que Jesus vai ensinar a palavra de Deus às multidões. E ele vai ensinar a palavra de Deus às multidões usando o barco emprestado de Pedro. E é nesse cenário também que posteriormente ele vai dar uma ordem para Pedro voltar ao mar e pescar. E eu nem posso imaginar o que se passou pela cabeça de Pedro, porque, no ponto de vista da profissão, Jesus era um carpinteiro e não um pescador. Jesus entendia muito bem de carpintaria e não entendia de pesca. E aqui ainda era provavelmente o pior horário para se pescar, ao meio-dia. E ele vai então e ele obedece. E quando ele obedece, acontece um milagre. E aqui eu quero tirar 4 lições para mim e para você hoje, para mostrar o poder de Deus em realizar milagres nos momentos de fracassos da nossa vida. A primeira lição, acompanha aí comigo, está logo no início. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu os barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava as multidões. Então veja, a primeira lição aqui: Jesus sempre, diga-se comigo, sempre, Jesus sempre se aproxima de nós nos momentos de fracasso. Ele está conosco a vida toda, todos os dias. Principalmente nos momentos de fracasso, Ele se aproxima de nós. Coloca isso no teu coração. Nos seus momentos de dificuldades e problemas, de lutas, de fragilidades, de fracassos, Jesus se aproxima de nós. Quando nós fracassamos em alguma coisa, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é que Deus nos deixou. Porque se Deus estivesse conosco, nós conseguiríamos. Se Deus ouvisse as nossas orações, daria certo. Então, muita gente, não posso dizer todas, mas muitas pessoas têm esse sentimento de abandono, achando que se Deus estivesse ali, o resultado teria sido outro. Ou que se eu estou enfrentando um momento de fracasso na minha vida, é porque Deus não está me abençoando. Porque se Deus estivesse me abençoando, as coisas estariam dando certo. E alguns começam a questionar por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então você fez tudo certo, você seguiu a cartilha, você seguiu as regras, você até mesmo evitou todas as possibilidades de fracasso, mas fracassou. Fez tudo certo, mas deu errado. Jesus não deixa de se aproximar de nós quando nós estamos vivendo os momentos difíceis de sofrimento na nossa vida. Ele não deixa de se aproximar de nós. Quantos irmãos estão quebrados? Principalmente nesse contexto que a gente vive hoje. Quantos irmãos estão com seus casamentos também quebrados? Quantos irmãos estão com a saúde fragilizada? Quantos irmãos estão com a vida financeira enrolada? Com os filhos afastados de Deus? Com as vidas desanimadas? Porque são problemas atrás de problemas, como que ondas do mar. Alguns se sentindo como se estivesse vivendo um verdadeiro fracasso em algumas áreas da sua vida. Desesperançosos. Mas
É justamente nesses momentos que Jesus não deixa de se aproximar de nós. Diga amém. Atos capítulo 23, versículo 11. Paulo também estava num momento da sua vida muito difícil. Ele estava ali em Atos 23 sendo julgado injustamente, ele estava preso, ele estava abandonado por todos, esquecido por todos. E diz o texto, Atos capítulo 23, versículo 11, que na noite seguinte, o Senhor, se pondo ao lado dele, disse: coragem, Paulo, coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É interessante porque Jesus já tinha dito: eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo está dentro de nós, habita em nós. Mas o texto de Atos 23 e 11 diz que na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado dele. É uma manifestação da presença de Deus. O que está acontecendo com Paulo ali é a percepção de que Deus estava com ele naquele momento tão difícil, ele precisava sentir aquilo. Então, essas circunstâncias aqui, que são contidas no texto, já estavam nos planos de Deus. E lá em Lucas, que é o nosso texto, no capítulo 5, ele se aproxima daqueles pescadores, porque ele tinha um plano. Diga-se comigo, Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano na vida daqueles homens. Então, os fracassos, os terremotos, as dificuldades, os problemas, até mesmo as tragédias, as tempestades, elas acontecem na nossa vida, e esses momentos de fragilidade, de problemas, de dificuldades, são momentos que percebemos, que sentimos, que entendemos que Jesus está conosco. Que Jesus está conosco. Segunda lição muito importante que o texto nos ensina é que nós não devemos deixar de servir a Deus, mesmo em tempos de fracasso. Diga assim comigo: eu não devo deixar de servir a Jesus, mesmo em tempos de fracasso. Você sabe que muita gente passa por situação de fracasso. Muita gente passa. E quando passa pela situação de fracasso, algumas pessoas se rendem. Elas se entregam. Elas se capturam aquilo e elas dizem: eu não tenho mais ânimo para servir a Deus. Irmão, o irmão está ausente da igreja. O que está vendo? Estou com dificuldade, estou com lutas, mas o irmão está orando, não consigo mais. O irmão está lendo a Bíblia para buscar uma orientação de Deus, não consigo mais. Tem pessoas que se rendem, que se entregam. Momento de derrotas, de fracassos, de lutas, elas se enfraquecem espiritualmente. Muitas pessoas sofrem os reveses da vida. E o povo de Deus sabe que nos reveses da vida nós precisamos buscar mais a Deus. Estar mais aos pés do Senhor, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas muita gente se rende, e ao invés de consagrar a sua vida cada vez mais, dedicar-se cada vez mais a Deus, buscar cada vez mais a Deus, ele entra numa crise espiritual. Numa crise espiritual, ele se esfria completamente. Diz o versículo 3, acompanha aí, Lucas 5. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Pedro está numa crise. Ele tem uma empresa de pesca, ele precisava de pescar a noite inteira, como já era habitual, porque ele vivia desse lucro, e além de precisar alimentar a sua casa. Agora Jesus entra no seu barco, depois de uma noite inteira, já estava aqui agora após o amanhecer, e Jesus começa a instruir a multidão. Quem sabe Pedro pensou aqui: eu passei a noite inteira tentando pescar, eu não consegui pescar absolutamente nada, eu estou cansado. E agora Pedro, exausto, cansado, querendo ir embora para casa, decepcionado, frustrado, Jesus se aproxima dele e diz: vamos instruir a multidão. Pedro, eu quero usar você. Eu quero usar aquilo que você tem para instruir, ensinar as multidões.
Então, irmãos, apesar da noite inteira, apesar do trabalho exaustivo, cansativo e frustrante, Pedro não negou o pedido do Senhor. Ele atendeu a Jesus. Pedro foi, afastou o barco e ficou ali sentado, olhando para Jesus, ver o que aconteceria ali. Pedro está ali, todo preocupado, a sua rotina, e Jesus estava lá do outro lado. Fico imaginando, quem sabe a pregação de Jesus era: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Pedro com a sua alma preocupada, agitada. É como se você chegasse na igreja, cheio de crises, de problemas, de dificuldades, e o pastor está pregando sobre dízimos e ofertas. E parece que aquilo que você está ouvindo no culto não bate com a sua realidade. Porque o que você está precisando é de ouvir outra mensagem. É de orar sobre outro aspecto da sua vida. E o que você está ouvindo não tem nada a ver com aquilo que você está passando. Com o seu sofrimento pessoal. E então o problema fica na sua cabeça. E o culto passa e o problema está na sua cabeça. E o pastor pede para fechar os olhos para orar, e você fecha os olhos e o problema está na sua mente. E você volta para casa, vai almoçar com aquele problema, e você chega de noite, vai dormir, e o problema não sai da sua mente. E no dia seguinte você acorda com aquele problema e você vive a angústia do fracasso. Quantas vezes não é assim? São fases da nossa vida. Mas o que eu acho interessante em Pedro é que, apesar do seu fracasso e frustração, ele serviu ao Senhor com os seus bens, e ele serviu ao Senhor com o seu tempo, mesmo naquele momento difícil e complicado para ele. Então, meus amados irmãos, por favor, aprendam isso. Quando vocês passarem por fases de tribulações, de angústias na vida de vocês, quando vocês passarem por fases de aflições na vida de vocês, quando vocês viverem um tempo de fracasso na história de vocês, não se afaste da igreja, não se afaste de Deus, não se afaste da palavra de Deus. Pelo contrário, sirva cada vez mais a Deus, dedique-se cada vez mais a Deus, busque cada vez mais a Deus. Terceira lição. A primeira é que Jesus sempre se aproxima de nós, mesmo nos momentos de fracasso. Segunda lição, nunca deixe de servir a Deus nos momentos de fracasso. Terceira lição, Jesus é poderoso para fazer milagre na minha vida e na sua vida em tempos de fracasso. Diga assim comigo: Jesus é poderoso para fazer um milagre na minha vida em tempos de fracasso. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Depois de ter ensinado as multidões, depois de ter falado com as pessoas, ministrado às multidões, usando ali a acústica da água do barco, as multidões à beira do lago, então veio uma ordem para Pedro no versículo 4: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E o que eu vejo aqui, irmãos, é que milagres, tantas vezes, é algo tão esquisito. Milagre é coisa esquisita, tantas vezes. Na maioria das vezes, os milagres não batem com a nossa realidade. Via de regra, o milagre, ele contradiz a lei natural. Veja bem, muito provavelmente ele terminou de falar aqui já em torno do meio-dia. E Jesus mandou aqui que ele pegasse as redes que ele estava lavando e trazer de volta ao barco para lançar ao mar. E aqui a gente vai aprendendo algumas lições importantíssimas para a nossa vida. A primeira lição que a gente aprende aqui é que todo milagre ele começa com uma ordem de Jesus. Não existe milagres na nossa vida que aconteçam sem um milagre do Senhor, sem uma ordem do Senhor para nós. Todo milagre começa com uma ordem de Jesus. Jesus fala conosco, Jesus se comunica conosco, Jesus nos ordena através da sua palavra. Ele fala conosco. Então, presta atenção nesta manhã. Ouça isso.
Se você está vivendo um momento de fracasso na sua vida, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Diga amém. E a primeira coisa que você deve estar atento é ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus. É por isso que você não pode deixar de orar. É por isso que você não pode deixar de buscar a Deus, deixar de ler a sua palavra, porque a qualquer momento Ele vai falar e você tem que estar atento para obedecê-lo. E esse é o grande engano de Satanás contra as nossas vidas. E essa é a grande armadilha que ele se utiliza para nos fragilizar cada vez mais. É semear a semente do desânimo no nosso coração. Você não pode regar isso. Essa semente tem que secar. Ela tem que ser extirpada de nós. Temos que estar atentos para ouvir a voz de Jesus. Pedro, que aqui ainda era Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Fico imaginando, quem sabe, em outras palavras, ele dizendo: ó, Jesus, nós entendemos de pesca. Eu até entendo sua boa vontade, mas nós somos profissionais da pesca. Nós já trabalhamos nesse lago aqui há muito tempo. Nós conhecemos o espaço. Nós conhecemos essa praia. Aqui é o nosso negócio, aqui é o nosso ramo. Mas dessa vez, Jesus, não tem peixe aqui. Nós já comprovamos, não tem peixe aqui. Já pensou nisso, irmãos? Jesus não é pescador, mas dá uma ordem para pescar. Jesus não é casado, mas dá uma ordem para o casamento. Jesus não é empresário, mas aqui está dando uma direção aos empresários da pesca. Jesus pode não ser um profissional, mas Ele é o nosso Criador. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é Senhor da nossa vida, e nós precisamos ouvir a sua voz. E os milagres acontecem justamente quando nós o obedecemos. Pedro responde como quem diz: olha, Senhor, o Senhor está mandando uma coisa muito esquisita. Lançar a rede agora ao meio-dia. Estranho isso. Mas ele prossegue e diz: mas já que o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Já que é o Senhor que está falando, eu vou obedecer a tua voz. Sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, em obediência à tua palavra, em obediência à tua voz. É porque o Senhor está mandando na tua palavra que eu vou fazer. Já pensou nisso, irmãos? Imagina você uma pessoa que te prejudicou, uma pessoa que te traiu, uma pessoa que te feriu. E Jesus chegar para você e dizer para você que a primeira coisa que você precisa para que o milagre aconteça na sua vida é perdoar essa pessoa, amar essa pessoa e esquecer aquilo que houve. Você vai dizer: ó, Jesus, eu acho que o senhor não sabe. Será que o senhor sabe realmente o que foi que houve, a gravidade do que houve? Esquisito o que o Senhor está pedindo. Aí você vai ter que dizer: mas é porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Eu vou perdoar aquela pessoa, eu vou amar aquela pessoa, eu vou esquecer aquilo que ela fez. Você já pensou que as ordens de Jesus para a nossa vida contradizem a nossa lógica? As ordens de Jesus para a nossa vida contradizem a nossa lógica. Perceba comigo, irmãos, se Pedro não tivesse obedecido a ordem de Jesus, o milagre não teria acontecido. Os milagres acontecem na nossa vida quando a gente obedece a Deus. Todo milagre começa assim. Pedro teve outra experiência. Lá na frente, Jesus estava andando sobre as águas no meio de uma tempestade, e Pedro disse: se é o Senhor mesmo que está aí andando em direção a gente, me permita que eu também ande, me permita que eu vá ao seu encontro, me permita que eu vá andando sobre as águas. E Jesus disse: então vem. E Pedro então foi andando sobre as águas. O único que teve coragem de andar sobre as águas, porque os outros não tiveram. E quando Jesus disse: venha, ele foi. Então, irmãos, se a gente precisa de um milagre de Deus em meio aos fracassos, nós precisamos
obedecer a Jesus. Não tem outra maneira. Não adianta buscar outro caminho. Não tem atalhos. Não existem atalhos na vida cristã, na caminhada de fé. Veja o que diz o versículo 6. Versículo 6, Lucas 5, versículo 6. O que diz aí o texto? Vamos juntos? Isto fazendo, e fizeram o quê? Isto fazendo o quê? Obedeceram, lançaram as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Jesus deu ordem ao mar. Jesus deu ordem aos cardumes. E ordenou ao pescador que pescou grande quantidade de peixes, quando todas as esperanças já tinham se esgotado. Que interessante isso. Que interessante isso. Esse milagre revela a divindade santa de Jesus e a nossa humanidade pecadora. A divindade santa de Jesus e a nossa humanidade pecadora. Lucas 5, versículo 8, Pedro vai dizer: Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Pecador. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando Deus faz o milagre na minha vida e na sua vida, a gente reconhece algo novo de Deus. A divindade, a grandeza, o poder de Deus. Quando Ele faz o milagre, a gente reconhece o poder dEle, mas a gente reconhece também a nossa pecaminosidade. Menos eu e mais Deus. Quando Ele faz o milagre, a gente percebe a grandeza dEle. Quão pequeno nós somos. O que é um milagre? Se você tivesse que responder em poucas palavras o que é um milagre, você responderia o quê? Milagre é quando você diz: não foi eu, foi Deus. Milagre é quando você diz: não foi eu, foi Deus. É obra dEle, é graça dEle, é intervenção dEle. Ele é poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. O poder pertence a Ele, a autoridade pertence a Ele. Ele pode tudo aquilo que Ele quer. Mas eu quero encerrar aqui no quarto ponto. Os milagres de Jesus em tempos de fracasso podem mudar o rumo da nossa vida. Diga comigo: os milagres de Jesus em tempos de fracasso pode mudar o rumo da minha vida. Isso é maravilhoso. Veja no versículo 9 aí, eles contemplam o milagre, eles verificam o milagre, eles se alegram, porque o faturamento da empresa de pesca voltou. Foi algo tão extraordinário que precisou de outros barcos para ajudar a levar aqueles peixes. Não deu para um barco só. Mas veja no versículo 10. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus está dizendo: Pedro, eu tenho um plano para a tua vida, completamente diferente daquilo que você já viveu até hoje. Jesus está dizendo para você nessa manhã: filho, filha, eu tenho um plano para a tua vida completamente diferente do que você já viveu até agora. Eu tenho uma perspectiva nova para a sua vida. Eu tenho um projeto novo para a sua vida. E o projeto que eu tenho é muito melhor do que aquele que você está fazendo hoje. É muito melhor do que ser pescador de peixes. Você será pescador de homens. Irmãos, aqueles homens imediatamente, diz aí, veja no versículo 11, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, uma empresa com faturamento alto, um negócio de uma vida, deixando tudo, o seguiram. Agora é um novo rumo, é uma nova perspectiva, uma nova caminhada, uma nova vida. Diga graças a Deus. Nessa fase difícil que nós estamos vivendo,
na igreja, na família, na saúde, nas finanças, no trabalho, em tantas outras áreas. Essa situação difícil que a gente vive hoje no nosso contexto, nós vamos sair mais fortes, vamos sair mais capacitados, vamos sair melhorados, vamos sair mais experientes, vamos sair vencedores, vamos sair amadurecidos, porque são nesses momentos de dificuldades que a gente depende mais de Deus, mais da graça de Deus, mais dos milagres de Deus. Quando tudo está indo bem, você não depende de Deus. Quando tudo está indo bem, você não depende dos milagres de Deus. Mas é quando as coisas apertam, que se você já orava, você ora mais. Se buscava, você busca mais. Se chorava aos pés dele, você chora mais. Depende cada vez mais dele. Com isso, eu quero dizer para você que Deus pode usar uma situação de fracasso na sua vida para dar um novo rumo à sua vida. Não reclame, não murmure. A murmuração, a reclamação cegam os nossos olhos, embaçam a nossa visão, cauteriza a nossa mente, insensibiliza o nosso coração. Então, meu irmão, está escrito lá em Renato capítulo 2, versículo 15, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não fique murmurando. A sua boca foi criada para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Não permita viver a sua vida nessa prisão de amargura. Não se permita isso. A amargura envenena. A amargura enfraquece a gente. A amargura estiola o nosso vigor. Não se permita viver amargurado. Não se permita viver uma vida de negatividade, de frustração, de decepção. Elas acontecem, mas elas não podem nos sufocar. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho sobre você. Não permita, não deixe. Deus é poderoso para fazer o milagre na tua vida. Deus é poderoso para fazer o milagre na tua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na nossa igreja. Deus é poderoso para dar um novo rumo para você. Aleluia! Eu não quero que vocês sejam mais pescadores de peixes. A partir de hoje vocês serão meus discípulos. Vocês vão me seguir. O que eu falar, o que eu fizer, a cada passo que eu der, vocês vão repetir. Vocês vão repetir. Porque serão meus discípulos. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Ouve as nossas orações, Senhor. Ouve as nossas orações. Nós somos teu povo. Somos teus filhos. Somos teus filhos e clamamos. Derrama, Senhor. Derrama graça, derrama unção, derrama poder, derrama milagres sobre o teu povo nesta manhã. Esta manhã é manhã de milagres. Esta manhã é manhã de plenitude. É manhã de enchimento. É manhã do transbordar, Senhor, do teu favor, do transbordar da tua presença. Faz, Senhor, aquilo que ninguém pode fazer. Realiza, Senhor, aquilo que ninguém pode realizar. Faz proezas, faz milagres, faz prodígios entre nós. Porque tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre serás. Para sempre serás, Senhor. Um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus de promessas, um Deus que pode tudo quanto queres, um Deus que traz à existência as coisas que não existem, um Deus que faz acontecer aonde não está acontecendo. Oh Deus de maravilhas, tu és exaltado, tu és glorificado, tu és entronizado em meio ao clamor da tua igreja. Faz milagre na vida desse homem, faz um milagre na vida desta mulher. Que seja hoje, que seja hoje, que seja
seja nesta manhã, Senhor, que esta manhã seja um divisor de águas. O Senhor age no teu sobrenatural. O Senhor age quando te obedecemos. Ainda que tudo esteja perdido, ainda que tudo esteja se acabado, ainda que todas as esperanças tenham se esgotado, o Senhor faz voltar a vida. O Senhor faz reverdecer o deserto mais árido. O Senhor tem poder de abrir um poço no deserto, de fazer um manancial acontecer ali. Oh Deus, o Senhor não precisa de muita coisa para realizar um milagre na nossa vida. É pela obediência, é pela obediência, é pela entrega, é pela confiança em Ti. Deus Todo-Poderoso, faz o milagre na vida desse homem, desta mulher. Alcança aquele marido, alcança aquela esposa, alcança aquele filho, aquela filha. Faz brilhar a Tua maravilhosa luz na vida daquela pessoa, Senhor. Não importa se ela está no mundo, não importa se ela está longe, não importa se ela está no leito de um hospital, não importa se ela está numa viagem, se ela está do outro lado do mar. O Senhor tem poder de alcançar aonde a nossa voz não alcança. A Tua voz é poderosa para alcançar aonde as nossas forças são limitadas e frágeis. A Tua força é poderosa, Senhor. Levanta aquele que está caído nesta manhã. Derrama força na nossa fraqueza, derrama força na nossa fraqueza. Joga por terra, Senhor, toda murmuração, joga por terra toda reclamação e transforma palavras de murmuração em palavras de ação de graças, em palavras de gratidão. Transforma corações, transforma mentes. O Senhor é especialista nisso, Senhor. Faz um milagre nesse bolso, faz um milagre nessa conta bancária, faz um milagre nesse processo judiciário, em nome de Jesus. Faz um milagre na vida financeira, Senhor. Faz um milagre na vida financeira. Toca nesses boletos, toca nesse saldo negativo. Ajuda, 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 Senhor. Ajuda. Tu és o dono do ouro, o dono da prata. Tu és Senhor das riquezas insondáveis. Toca nesta saúde, toca na saúde mental, toca no coração, toca no sistema nervoso, toca nos ossos, na musculatura, nos órgãos internos, nos membros. Toca, Jesus. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, e o Senhor pode fazer o milagre completo nesta vida, nesta manhã. Jogar por terra essa infecção, jogar por terra esse tumor, esse caroço, essa hemorragia, essa alergia. O Senhor tem poder, ó Pai, de levantar essa imunidade para combater esse mal. Toca, Senhor, em nome de Jesus, nos nervos, nos tendões, na musculatura, nos ossos, na pele, nos olhos, na garganta, em nome de Jesus. Toca no ventre desta mulher e toda esterilidade cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu sangue, Jesus. O sangue de Jesus é poder, no nome de Jesus há poder. Joga por terra essa obstrução, joga por terra todo esse mal que está alojado, que outrora encontrou espaço na mente, na alma, no espírito, no coração, no corpo do Teu filho e da Tua filha. Joga por terra todo mal. Toca nesse casamento, restaura essa união, restaura esse relacionamento. Acende essa chama, acende esse fogo, em nome de Jesus. Converte o coração do marido, da esposa ao marido, dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Vai tocando, Jesus. Vai passeando no meio da nossa vida. Vai passeando, Senhor, na saúde, na vida financeira. Vai passeando, Senhor, em tudo aquilo que preocupa a mente do Teu filho. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alcança a vida espiritual de maneira poderosa. Sopra as cinzas, acende a chama, aquece os corações. Ó Deus, converte os Teus filhos, converte as Tuas filhas,
e restaura, Senhor. Restaura o ânimo espiritual. Joga por terra todo desânimo, toda fraqueza espiritual, todo sono da indolência, e assopra, sopra, sopra, sopra sobre nós. Oh Senhor, que as chamas do avivamento alcancem os nossos corações, que uma visitação sobrenatural de Deus venha encher as nossas vidas. Mais sede pela tua palavra, mais interesse em te buscar, mais deleite nos cultos, mais prazer em tua presença. Aumenta a oração, aumenta a tua palavra, aumenta a compreensão da verdade, aumenta a intimidade contigo, aumenta a inspiração. Ilumina-nos, ó Deus, aquece os corações. Queremos estar em chamas para ti, que as missões aumentem, que o evangelismo pessoal aumente, que a nossa vida seja um testemunho vivo de um Deus vivo e poderoso. Joga por terra a carnalidade, o mundanismo, a imoralidade, que o interesse seja pleno pela santidade, Senhor, pela pureza, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, porque aonde Jesus entra, o mal tem que sair. Aonde Jesus entra, o mal tem que sair. Aonde a presença santa entra, a imoralidade cai por terra. Aonde a santidade entra, a carnalidade não encontra lugar. Prepara-nos para encontrar contigo, Senhor. Prepara-nos para encontrar contigo, Senhor. Nós não queremos ficar, nós não queremos ser deixados, queremos subir contigo, mas sem santificação ninguém verá a Deus. Oh Pai, toca-nos, toca-nos, toca-nos. Realiza um milagre na nossa vida, Senhor, e que haja testemunho do teu poder, que haja testemunho da manifestação do teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda mais forte a Jesus. Glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor.